Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Os irmãos que nos acompanham também pela internet, sejam todos bem-vindos. E antes de fazer a leitura do nosso boletim, eu quero fazer 3 considerações com vocês. Primeiro, as doutrinas da graça são de suma importância para a vida do cristão. Por isso que nós pregamos essas doutrinas aqui nesse púlpito. E todos aqueles que foram nascidos de novo serão santificados. Esse é o tema nosso, santificação. Segundo, a santificação não pode ser produzida na marra, por esforço, por nenhum de nós. Então nós não vamos pregar aqui que você tem que se esforçar para ser santificado. A nossa santificação, irmãos, é Cristo. Terceiro ponto, nenhum dos pregadores que sobem aqui nesse púlpito estão em posição superior a qualquer um que seja. Todos nós, Márcio que prega aqui, Hildo, pastor Maurício, pastor Glenn, todos irmãos, todos nós somos carentes da graça de Deus. E é Ele em nós que vai produzir uma vida santificada. Então, por mais que eu ame o Hildo, o Márcio e os outros irmãos de vocês, nenhum deles e nenhum de nós somos modelo para vocês. O nosso modelo é Cristo. Nós devemos olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque nós somos falhos. E se eu olhar para o Hildo, se você olhar para mim, nós somos dependentes da graça de Deus. Então nós vamos pegar aqui o nosso boletim, e o tema é Santidade na Prática 2. Nós falamos da outra vez, essa santidade na prática, na vida do apóstolo Paulo, e nós percebemos que Paulo, ele sofreu todas aquelas perseguições, todos aqueles sofrimentos, dores, angústias, por causa da palavra de Deus. Nós ainda não estamos nesse ponto, né? Às vezes ali alguma coisinha na família, tal, mas Paulo foi um exemplo bem diferenciado. E essa questão da santidade, meus irmãos, é muito séria, porque conforme a volta do Senhor está próxima, mais vai haver perseguição para a igreja. E como é que nós estamos? Então, isso é um assunto muito sério. E nós vamos ver, o nosso texto base aqui é 2 Coríntios 7:1, mas nós vamos ler também o verso anterior, que é o 6:18. Convido você a ler comigo. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Próximo. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós somos carentes da revelação do Teu Espírito, dessa tão grande salvação que Cristo realizou em nosso favor. Nós não temos a dimensão do que isso significa, Senhor. Por isso, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor. Escreve, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações, para que nós busquemos, Senhor, fazer a Tua vontade, para que nós possamos obedecer o Senhor em amor, em graça. Faz isso e revela a pessoa de Cristo a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós lemos agora, nós temos 2 verbos aqui que a gente precisa dar uma olhadinha. Ele fala assim, purifiquemo-nos e aperfeiçoando. O homem, por si só, não pode nem se purificar e nem se aperfeiçoar. Na nossa vida cotidiana, nos estudos, no trabalho, isso é possível. Mas em relação à vida espiritual, nós necessitamos da revelação do Espírito de Deus trabalhando em cada um de nós.
E aqui você percebe que ele fala espírito, que está em minúsculo, mas algumas versões traz alma. Porque não tem como você aperfeiçoar o Espírito Santo de Deus. Mas a alma nossa precisa sim. A nossa alma precisa ser aperfeiçoada. E vida cristã é isso, vida de dependência, vida de obediência, vida para fazer a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos aprender nessa nossa caminhada cristã. Vamos agora para o boletim? Andar dia a dia de modo a agradar e fazer a vontade de Deus. Isso é vida de santidade. Eu vou repetir aqui. Andar dia a dia de modo a agradar e fazer a vontade de Deus. Isso é vida de santidade. Jesus viveu assim em nosso meio. Santo, no grego, é ágios, que significa sublime, mas também separado, limpo, sagrado, puro, em uma relação especial com Deus que não deve ser violada. Dessa forma, santidade não é algo para ser meramente almejado, mas é uma maneira de viver a ser alcançada. Então nós devemos almejar, mas precisa ser alcançado. Mas não é por esforço, é pela graça de Deus agindo em nós. E o A.W. Tozer disse, isso aqui é complicado, hein, gente? Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Então é para a gente parar. Como é que nós estamos vivendo, meus irmãos? Santo sem santidade são a tragédia do cristianismo. Isso é muito sério. Alguém pode dizer assim, mas eu almejo a santidade. Sim, isso é perfeitamente esperado, mas só almejar não basta, meus irmãos. Os que foram regenerados necessitam ouvir, aprender a ouvir a voz do Espírito, para caminhar, para obedecer a palavra, para viver em santidade. Então, aqui há uma sinergia. Nós reagimos à ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos de aprender a ouvir a voz do Espírito. Boletim. Santidade é um atributo que não é natural ao homem. Sendo assim, ninguém está habilitado a comparecer diante do Deus Santo, Santo, Santo. O homem natural não tem essa possibilidade. No Antigo Testamento, a santidade era requerida em sua forma rudimentar, de fora para dentro. Por isso que o profeta Ezequiel refere-se à necessidade da troca de coração. Eu vou ler apenas alguns pedacinhos aqui desse trecho, desse texto. O Senhor é quem diz, lhes darei um novo coração. Quem vai dar coração novo é Deus. Porém, Deus falando, porei dentro de vós o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Você viu como isso aqui é uma obra de Deus? Se não for Ele, meus irmãos, em nós mesmos nós não temos vontade nenhuma de buscar o Senhor. Aqueles rudimentos foram aperfeiçoados e cumpridos em Jesus Cristo. E Jesus é o autor da salvação e o sumo sacerdote da nova aliança, que implanta em nossa vida a sua santidade. Olha a obra de Deus aqui. Não sei quem está fazendo a leitura da Bíblia na sequência, você passou pelo capítulo 8 de Levíticos, e ali você deve se lembrar que Deus fala para Moisés, que é para ele consagrar Arão e seus filhos. E o que Moisés tem que fazer? Moisés tem que lavar Arão. Moisés tem que lavar os filhos dele. Moisés tem que vesti-los. Ele tem que cingir com o cinto, com a mitra. Tem que ungir ele com óleo. E depois apresentar o sacrifício a Deus, o cordeiro. Ele vai ter que pegar o sangue,
colocar na ponta da orelha direita, no dedão da mão e no dedão do pé. Isso aqui, meus irmãos, aponta para a obra de Cristo. É Cristo quem faz isso em nossa vida. Ele é quem nos purifica. O sangue dele é que nos redime do pecado. Então, a obra é de Cristo. Mas esse processo de santificação, Deus permite que nós agimos com ele. Então, nós temos essa participação permissível por Deus. Então, na antiga aliança, era de fora para dentro. Foi o que nós dissemos agora. Mas na nova aliança, é de dentro para fora. Então, ele vai pôr o Espírito dele dentro de nós. Ele vai trocar o nosso coração, que é contrário a Deus, para que nós possamos já agir. Então, é de dentro para fora. Antes o homem não tinha coração nem espírito vivificado para cumprir a lei. Agora, regenerado, esse homem é capacitado a obedecer e fazer a vontade de Deus. Então, vida cristã é vida de dependência, meu irmão. Não existe vida cristã independente da pessoa de Cristo, independente da Trindade Santa. Se nós tentarmos viver assim, nós vamos ser frustrados. E muitas vezes a religião faz isso conosco. A gente tenta, por esforço, alcançar aquilo que já nos foi dado graciosamente. Vamos para o boletim? Dessa forma, o conceito de santidade foi aprimorado. Antes, sombra, agora, realidade. E essa realidade diz respeito à obra de Cristo na cruz e à revelação progressiva de sua pessoa. Nós recebemos a vida de Cristo, nós temos aquela plena convicção de que nós morremos na cruz com Cristo, de que ressuscitamos com Ele, e agora, através da leitura da palavra, através da revelação do Espírito, através da comunhão com os santos, isso vai sendo revelado gradativamente a todos nós. Vamos ler juntos? Vamos aqui antes, né? O Espírito Santo age para tornar o regenerado cada dia mais parecido com Jesus Cristo. E este reage na cooperação de transformação em sua vida. Assim, aqueles que foram tornados filhos pela obra redentora de Cristo estão habilitados a comparecerem puros diante do Deus 3 vezes santo. Antes, não há possibilidade. Antes da regeneração, o homem não pode comparecer diante de Deus. Mas agora, pela vida de Cristo, pela justiça de Cristo implantada em nós, agora nós podemos. Vamos ler juntos 2 Tessalonicenses 2:13? Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. Quem nos torna santos, meus irmãos? O Espírito, é o que a palavra está dizendo aqui. Então Deus escolheu aqueles que Ele deu a Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou e ainda enviou seu Espírito para trabalhar em nós nesse processo de santificação. Por isso que vida cristã é vida de dependência. Nesse sentido, a palavra ágios, que significa santos, é empregada junto com o Espírito de Deus cerca de 100 vezes e é atribuída no sentido de tornar o homem aceitável a Deus. Vamos ler juntos também Tito 3, o verso 5. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Percebe o que o texto está dizendo? A salvação não vem porque nós fizemos algo de bom. Não é isso, meus irmãos. Mas pela misericórdia de Deus.
Ele é que nos fez nascer de novo. Eu não nasci de novo, eu fui nascido. Eu fui nascido de Deus. E essa é uma ação monérgica. Aqui é Deus, Cristo, a Trindade agindo sozinha. Mas na santificação, Ele permite que nós caminhemos juntos e trabalhemos juntos. Então, a vida doada graciosamente está sendo revelada aos poucos ao novo homem, que foi vivificado em seu espírito. Agora este reage sinergicamente, obedecendo a palavra, abandonando sua vida passada e sendo despojado do pecado. Agora, como é que ocorre isso na prática? Então, nós temos o texto de Efésios 4, do 25 ao 32. Nós não vamos ler todo, mas eu vou pensar aqui 10, só 10, irmãos. Atitudes que nós podemos, que o Senhor permite que nós trabalhemos conjuntamente com a Trindade. O texto está aí, mas eu vou pensar aqui para vocês. Abandonem, olha o que está dizendo aqui, abandonem a mentira e digam a verdade. Então não pensa que para você parar de mentir, meu irmão, vai aparecer um anjo na sua frente com uma espada e falar, para de mentir, Hildo. Não, a Bíblia já está ensinando aqui, ó. Você foi regenerado, você foi nascido de novo. Para com isso, irmão. Márcio, para de mentir. É imperativo mesmo, meu irmão. Abandonem a mentira. Tem muito cristão mentiroso por aí, né? Graças a Deus que aqui não tem nenhum. Mas o cara vai fazer um negócio e passa a mão na cara do outro mentindo. Que história que é essa? Que vida cristã que é essa, meu irmão? Mente para os filhos, mente para a esposa, mente para o patrão. Que história que é essa? Então é o primeiro. Vai ter mais, hein? Tem 9. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Eu não sento daquele lado da igreja, lá nos bancos, porque eu não gosto daquele irmão. Não vou na igreja hoje, porque quem vai pregar hoje? Olha aqui. O Marcos, o Hildo. Se fosse o Márcio, à noite todo mundo convocado, porque é o Márcio. Irmãos, que história. Um gosta do outro irmão. Quem é ladrão, pare de roubar. Ah, mas eu não sou ladrão. Você levou a caneta enganado lá, é ladrão. Roubou lá no trabalho, horário do patrão, é ladrão. Mas que história que é essa, irmão? Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Isso aqui é obrigação do cristão. Não devemos esperar isso aqui dos outros, não. Mas do cristão, sim. Ajudar generosamente os necessitados. Isso aqui é vida cristã na prática, meu irmão. Olha esse outro aqui. Evitem o linguajar sujo e insultante. O pastor Maurício fez um estudo maravilhoso domingo passado aqui. Quem não ouviu, ouça, porque passou a régua em todo mundo aqui. Aquilo ali é vida santa, vida de santidade, aquele estudo ali. É vida de santidade na prática. Língua precisa ser controlada, meu irmão. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Aí tem aqueles que dão aquela miguezada, né? Fala assim, eu não sei como é que entristece o Espírito. Olha o que nós acabamos de ler aqui. Fala mentira, é iracundo, é mentiroso, é desonesto. Aqui, ó. Como é que você entristece o Espírito? E a lista aqui, gente, é grande. Nós pegamos um texto só. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia. Pior, irmão. Isso aqui sabe para quem que foi escrito, irmãos? Para a igreja. Mas o crente calunia. Se não caluniasse, Paulo não tinha escrito isso aqui. Vocês viram como nós precisamos ser tratados, meus irmãos? É duro ouvir isso, né? Um domingo de manhã, né? Vai fazer o quê? É a palavra de Deus. Das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em
Cristo. Só nesse texto aqui nós temos 10 ensinamentos de vida prática cristã, de vida em santidade. E agora, meus irmãos, eu vou contar a história aqui. Eu vou contar algumas aqui que aconteceu com um primo meu, nunca é com a gente, né? Sempre é com o primo. Ah, se meu primo estivesse aqui para ouvir isso. Então, o primo meu, né? Nós saímos de férias no final do ano, aí você compra o kit, né? Não compra o kit praia? Camiseta, bermudinha, sunga, chinelinho novo. Aí partimos lá para a praia. Nós fomos com um casal, lá de Toledo, o Eduardo e a Juliane, e aí saímos caminhar na praia, eu e o Eduardo, e falamos, o que nós vamos almoçar hoje? Ah, vamos comer peixe. Tá bom. Aí vimos lá uns pescadores recolhendo a rede. Aí o Eduardo, vamos lá ver o que os caras têm, se eles vendem para nós. Chegamos lá, conversamos com eles, negociamos, compramos aquela rede, tinha uns 4 peixes bonitos assim, e muito siri, bastante siri. Aí deu um trabalho para tirar aquele siri aí da rede, né? Mas deu um saco assim de peixe com siri. E caminhamos de volta, chegando lá, e longe, hein? Estou falando que é longe o negócio. Chegamos lá, as crianças fizeram aquela festa, foi legal, tiramos foto, tudo certo. Mas o que isso tem a ver com santidade? Cadê o meu chinelo? Novinho que eu comprei. Eu lembrei que eu esqueci lá do lado da rede, tão empolgado ali com as questões. Aí falei assim, Eduardo, vai lá começar a ferver ali os bichinhos lá que eu vou tentar achar meu chinelo. Novinho, né, gente? Comprei para ir para a praia, segundo dia da praia. Quando eu chego lá, o que eu encontro? Nem pescador, nem rede, nem chinelo. Foi tudo embora. Aí voltei na caminhada para casa. Mas aí, meus irmãos, eu ouvi, se você acredita, não sei, mas eu ouvi plenamente a voz do Espírito falando comigo. E se fosse a Thalita ou a Rúbia que tivesse esquecido o chinelo? O que você faria? Meus irmãos, eu tenho vergonha, mas eu ia moer eles. Eu ia massacrar, porque não esquece, porque não dá valor. Meus irmãos, como nós precisamos ser tratados? Na misericórdia, no amor, na bondade, na longanimidade. Como nós precisamos, irmãos, da ação do Espírito. E Deus permite essas coisas para que a gente aprenda. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus. Então nós vamos aprender vida cristã na prática, gente, no dia a dia. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai nos ensinar. No boletim anterior nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas o chinelo vai cooperar? Vai cooperar. Você bateu o carro, vai cooperar? Vai cooperar. Uma questão lá na família, vai cooperar para o seu crescimento. Então nós precisamos de aprender, e nós só aprendemos na prática, meus irmãos. Então observe o que está acontecendo na sua vida. O que o Senhor quer ensinar a você? Porque nós não vamos mudar, Deus não vai mudar de lição enquanto nós não aprendermos. Nós precisamos de aprender a ouvir a voz do Senhor. Vai ter mais alguns causos aqui para contar, mas é isso, meus irmãos. Para mim, eu tenho aprendido dessa maneira. O boletim, os que são chamados para serem santos estão sendo santificados em Cristo. Não há outra possibilidade de ser santificado a não ser pela vida de Cristo. A expressão encontrada várias vezes no Novo Testamento, aponta para a instrumentalidade da obra de Cristo na cruz, nos incluindo em seu corpo e em sua ressurreição. Nós estamos em Cristo, meus irmãos. Nós necessitamos de participar da igreja, mas precisamos de estar em Cristo, porque só a igreja não basta. Faz parte a comunhão com os santos, mas nós precisamos estar em Cristo. 1 Coríntios 1, 2, nós vamos ler junto, só que agora aqui vocês me permitam fazer uma alteração aqui. Em vez de nós lermos a igreja de Deus em Corinto, nós vamos ler aqui para nós. É vida prática.
Então nós vamos ler a primeira igreja batista em Londrina, tá bom? Então vamos ler lá? A primeira igreja batista em Londrina, àqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, não é a igreja de Corinto, não. É nós, aqui, primeira igreja batista de Londrina. Nós fomos chamados para ser santos, para ser sal, para ser testemunha, junto com tantos outros que estão por esse mundo. E todas as cartas que Paulo escreveu, elas foram direcionadas aos santos. Aí você pode até dizer assim, mas eu sou santo, eu tenho tantas dificuldades, né? Tanta coisa que precisa ser trabalhada. Eu também, meu irmão. Mas entenda uma coisa, posicionalmente, Deus nos vê por meio de Cristo. Então, quando Deus olha para mim, quando olha para qualquer um de vocês, Deus nos vê em Cristo. Posicionalmente, nós já somos santos. Só que na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós estamos nesse processo de santificação. Isso é o que a palavra nos ensina. Cristo, porque se Deus nos vê por Cristo, e Deus não, ele está fora do tempo, ele não está preso ao tempo igual nós, a obra foi feita antes da fundação do mundo. Ele já sabe quem são os deles, e os que são deles já são santos em Cristo. Mas agora, nessa caminhada, enquanto nós estamos aqui na carne, nós vamos precisar ser trabalhados. E, meus irmãos, essa vida prática em santidade, ela vai ser nas pequenas coisas, nas médias, nas grandes. Ela vai ser trabalhada em nossas vidas de várias maneiras. E nós precisamos estar atentos para ouvir isso. Como é que o Senhor está trabalhando nessa situação na minha vida? O que o Senhor está querendo me ensinar? E por isso que nós temos aquele texto de Filipenses 1,6, que todos conhecem, mas podemos ler juntos. Filipenses 1,6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Quando é que começou, meus irmãos? Antes da fundação do mundo, quando Cristo foi imolado por nossos pecados. E vai continuar. Até quando? Até a volta do Senhor. Maranata, que Ele volte e que encontre uma igreja santificada. Porque sem santificação, meus irmãos, ninguém verá Deus. Sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. E sem santificação, ninguém verá Deus. Está lá em Hebreus esse texto. Vamos para o boletim. Em suma, o eleito, chamado para ser santo, está livre da culpa do pecado e sendo renovado, santificado e aperfeiçoado em sua alma para viver em santidade, em plena pureza diante de Deus, em santificação e consagração de vida por meio do Senhor Jesus Cristo. Repetindo, meus irmãos, somente por meio de Cristo não é possível produzir santidade. Somente em Cristo nós somos santos. No entanto, existem pecados ocultos, pecados de estimação e pecados intocáveis, que nem mesmo percebemos, mas que estão em nosso íntimo e que precisam ser tratados para vivermos uma vida santa. Precisa ser tratado, meu irmão. E Deus vai tratar. Olha aí, aqui tem uma pequena lista, tá? Dentre esses estão impiedade, ansiedade, frustração, insatisfação, ingratidão, orgulho, egoísmo, descontrole, impaciência, irritabilidade, ira, mania de julgar, inveja, ciúmes,
pecados da língua, mundanismo, e a lista segue. Meus irmãos, isso aqui não é para quem não crê, não. Isso aqui é para nós que cremos. Nós precisamos de ser tratados nisso aqui. Mas aí alguém pode dizer assim, desses aqui tudo bem, né? Ansiedade, frustração, insatisfação. Mas ímpio eu não sou. Eu não sou ímpio, porque eu já fui justificado. Aí, quando a gente aperta o botãozinho lá da Bíblia Strong, ele nos dá algumas definições do que é ímpio. No Antigo Testamento, ímpio diz respeito a impiedade, diz respeito a pessoa hostil a Deus. Não, isso eu não sou hostil a Deus. Tá bom, então. No Novo Testamento, pessoa que não tem temor, não tem reverência a Deus. E aí? Será que nós temos reverência 100% do nosso dia a Deus? Será que nós colocamos diante de Deus tudo que vamos fazer? Ou nós fazemos primeiro e depois vamos prestar reverência a Ele e pedir para Ele nos socorrer? Então, nós precisamos ser tratados, meus irmãos. Cada um de nós aqui precisa ser tratado. Tem um livro, Graça Extravagante, da autora Barbara Duguid. O Márcio que me passou esse texto aqui. Ela fala o seguinte: Deus, olha que coisa impressionante. Deus usa o que odeia para realizar o que ama. Estranho, né? Deus usa o que odeia para realizar o que ama. Me dá um exemplo. Então vamos lá. Lembra de José e seus irmãos? Será que Deus quer que os irmãos tenham inveja, ciúmes, mágoa, ressentimento do outro irmão e vendam ele? Será que Deus aprova isso? Não. Mas Deus usou isso para a salvação daquela nação. Aí você vai dos profetas. Peguei alguns só, tá? Lembra do profeta Oséias? Que Deus falou para ele: você vai lá, pega uma prostituta e casa com ela. Porque eu vou mostrar para esse povo o que eles estão fazendo comigo. Será que Deus quer que um homem santo dele vá lá e pegue uma mulher que se deita com todos para punir ele? Não, é porque Deus quer tratar, meus irmãos. Aí nós temos o adultério, né, de Davi com Batseba. Mas, puxa vida, como é que pode isso? Deus usa o que odeia para realizar aquilo que ama. Então, quando você receber alguma coisa de Deus que você acha que não está certo, porque, né, afinal de contas, logo comigo, para e pergunta: Senhor, o que o Senhor está querendo tratar comigo? E aqui nós temos o sofrimento dos apóstolos, perseguição. E olha aqui, gente, Deus usou o pecado seu e meu, da humanidade toda, para condenar seu Filho na cruz, a fim de realizar a redenção do seu povo. Vocês imaginam isso? Nós não temos isso, nós não temos essa percepção do que é essa tão grandiosa salvação que Cristo realizou em nosso favor. Porque se nós tivéssemos, meus irmãos, a gente não precisava ter lido esse monte de coisa aqui para trás. Então nós precisamos da misericórdia de Deus. Todo dia, toda hora, todo momento em nossas vidas, meus irmãos. Vida de dependência. Voltando ao boletim. Quem não precisa ser tratado nessas áreas aí? Quem? Creio que todos nós. Por mais piedoso que alguém seja, não está maduro o suficiente para dizer que não necessita da santificação diária em sua vida. A salvação da alma é uma necessidade para que o cristão viva nesse mundo conturbado, sendo o bom perfume de Cristo, sendo sal e luz, sendo atalaia, para anunciar e testemunhar o evangelho que vivifica, justifica, salva, liberta e cura. Como é que nós temos andado, meus irmãos, neste tempo, nesse mundo? Nós temos sido sal, temos sido luz, temos sido testemunhas.
As pessoas têm visto o Evangelho em nós? Ou nós só falamos e prática nada? Cristo é a própria santificação. Cristo, meus irmãos, Ele é a própria santificação. Quando o cristão é levado a crer nos propósitos de Deus para a sua vida e que a santidade de Cristo está sendo formada nele, passa a enxergar a vida com mais simplicidade. A percepção sobre si mesmo e os outros passa a ser mais apurada, ou seja, a gratidão por tão grande salvação torna o cristão um ser humano mais sábio. Isso quer dizer que ele está aprendendo a lidar melhor com a sexualidade, com o trabalho, com os desapontamentos, com as aflições, com a dor, com as finanças, com as enfermidades e mesmo com a morte. Então a vida de Cristo vai produzir isso em nós. Como nós vamos aprender a conviver com tudo isso aí? A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Ela vai trazer paz ao nosso coração. E esse quadro aqui, olha que interessante. Ah, veio o quadro, era outro, mas tudo bem, eu esqueci de trocar lá. Percepção do pecado. Quando nós cremos, nós somos levados a crer na nossa morte e ressurreição com Cristo, começa a caminhada cristã. E aí, conforme nós vamos tendo a amplitude dessa tão grande salvação que Cristo realizou em nós, nós vamos percebendo essa obra maravilhosa que Cristo fez. O que acontece? Nós percebemos o quão pecadores nós somos e quanto Deus foi misericordioso conosco. Então aumenta essa percepção do pecado. E, em contrapartida, nós temos a percepção da santidade de Deus. Aí você pode falar assim, mas não é o contrário a linha ali, para cima e para baixo? Não. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vida em santidade, meus irmãos, é diminuir, é crescimento para baixo. Cristo é que vai crescer, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Então, aumenta a minha percepção do pecado e a percepção da santidade de Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos disso em nossas vidas. Agora, nós vamos para mais alguns exemplos práticos na vida do cristão. Tudo do meu primo, tá? Eu vou falar tudo do meu primo aqui, ou senão nós podemos usar aquela frase de Paulo. Conheço um homem, se na carne, não sei, se no espírito, mas é tudo coisa do meu primo aqui. Então eu vou discorrer sobre alguns daqueles pecados citados acima. Frustração. Ninguém aqui teve frustração, né? Então tá bom. Eu tive. Certo homem, depois de anos trabalhando em uma empresa, foi dispensado injustamente. Demitido, arrasado e frustrado, voltou para casa com um sentimento de impotência e incerteza. Como seria sua vida a partir daquele dia? No entanto, como Deus faz todas as coisas cooperarem, ele aprendeu que seu esforço, competência, comportamento e principalmente o suprimento para a sua família vinham do Senhor. E após muitas provas do amor, misericórdia e sustento e consolo do Espírito Santo, sua condição foi restabelecida. E o melhor, ele pôde compreender que o Pai estava no controle daquela situação o tempo todo. Só que aqui no papel, 6 linhas, gente, foram 4 anos Deus trabalhando na vida desse irmão. 4 anos. Então, se você está passando por alguma dificuldade, já está passando tempo, enquanto nós não aprendermos, Deus não vai mudar de lição. É isso, meu irmão. Colossenses 3,14. Opa, não, aqui está para baixo. Então, esse é o primeiro exemplo aqui. Um outro, isso aqui pode ser que ajude você, né? De repente você pode estar passando por algum, ou conhece um primo, né? De repente o seu primo está passando por alguma coisa assim. Impaciência e irritabilidade. Isso aqui também não pega ninguém, né? Graças a Deus. Envolvido com as atividades da igreja local, um irmão teve uma explosão de ira em uma determinada reunião. Quem já não explodiu aí numa reunião de família? Essa atitude causou mal-estar em todos os presentes. E após o triste fato, uma irmã em Cristo chamou à parte e em amor o exortou.
Esse fato marcou muito sua vida e mostrou a ele que o controle emocional, a gente pode produzir isso. Cultura religiosa, podemos produzir isso. E mesmo conhecimento bíblico não possuem valor algum se Cristo não ocupar o primeiro lugar em sua vida, em nossas vidas. Então tem coisa que está no nosso controle, a gente dá aquela disfarçada, né? Mas a hora que vem essa impaciência, essa irritabilidade, como é que nós agimos? E o texto de Colossenses 3,14 diz, vamos ler junto? Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Quando você vai exortar um irmão, ou sua esposa, ou seus filhos, como é que é o tom que a gente usa, né? Eu, de vez em quando, a dona Rúbia lá me pega pela orelha. Ó, você foi muito ácido, você foi muito duro. Né? Porque a gente está cheio de razão, né? Então a gente pode meter o dedo na cara do outro e criar essas situações, né? Vocês viram, meus irmãos, como nós precisamos? Nossa, eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Ira. Isso aqui é terrível, meus irmãos. Enquanto alguns irmãos estavam reunidos em oração, aqui nesse templo, outros chegavam para um evento que aconteceria logo em seguida. Como alguns conversavam em alta voz, as conversas atrapalhavam um pouco a audição, pois alguns irmãos oravam com voz muito baixa. Quem vem aqui no culto de quarta-feira já percebe, às vezes os irmãos estão com máscara, olhando para baixo, põe a mão no rosto ainda, e aí ora. E a gente fica, né, Elza? Fica tentando ouvir o que o irmão está falando. E ali fora, os irmãos, graça e paz, como é que vai? Aquela história toda. Corredor ali. E aí esse irmão, que eu não vou falar quem sou, ele ficou irado. A ira veio quando alguém ligou o ar-condicionado. Meus irmãos, pensa na situação. A gente tentando ouvir os irmãos, converseiro, e aí liga aquele ar-condicionado. Esse irmão, que não vou falar quem é, ferveu. E aí ao sair, esse irmão foi tomado de uma ira tremenda e ao sair da reunião acabou sendo rude e grosseiro com alguns que estavam à porta da entrada do templo. E aí, irmão, como é que você está? Como é que eu estou? O quê? Aí está tentando orar lá e vocês aqui falando e conversando? Olha, meus irmãos, que falta de misericórdia. Como o Espírito Santo trata com aqueles que são filhos, após uma noite intranquila e de arrependimento diante do Senhor, na manhã seguinte tratou de pedir perdão aos irmãos por sua atitude inconsequente. E o que esse irmão pôde aprender? Vamos ler junto, Gálatas 5, 22, 23? Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Nós precisamos de aprender, meus irmãos. Dá tempo de contar mais um aqui? Há uns anos atrás, eu fui no dermatologista porque eu estava com uma pequena coceirinha aqui na minha perna. Sabe aquela coceirinha gostosa, né? Você coça ali, vai coçando, mas isso vai passando, e virou um troço desse tamanho assim. Grande, uma ferida. Aí eu fui no dermatologista, ele olhou para mim assim e falou: você teve algum trauma, alguma discussão, alguma perda, algum sentimento assim muito forte? Não, está bem em casa, trabalho, saúde, está tudo em dia. Não teve nada. Aí eu falei assim, há uns 2 anos atrás eu tive uma sociedade onde as coisas não ficaram bem resolvidas e foram ditas palavras de ambas as partes que machucaram, mas não sei se pode ser isso. Meus irmãos, o camarada, eu não sei se ele é cristão, mas eu sei que ele era um enviado de Deus. Ele abriu a gavetinha assim, deu uma pomadinha, falou, ó, passa essa pomada aqui, só que isso aqui é paliativo, tá? Enquanto você não resolver isso, não vai sarar. Eu saí de lá arrasado, porque logo comigo, eu sou cristão, como é que eu vou... Eu estou magoado, ressentido, eu estou irado, eu estou com falta de perdão.
Aí no domingo seguinte, nós estamos lá na igreja, tem aquele texto. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta ali no altar. Vá e reconcilie-se com a pessoa. Então volte e apresente a sua oferta. Aí, meus irmãos, na primeira oportunidade, liguei lá para o meu ex-sócio e conversamos, sentamos, resolvemos, porque não era nada financeiro, é palavras ditas ásperas, né? Desconfiança. Resolvemos, meus irmãos. E sabe o que aconteceu com aquela baita ferida? Sumiu. Perdão, irmãos. Mágoa, ressentimento. Pode ser que você tenha um primo, né, que esteja passando por isso. Então, primeiramente, vá diante de Deus. Resolva com Deus. Depois, se puder, se essa pessoa estiver viva, estiver acessível, vá tratar com ela. Porque isso vai fazer bem para você. Meus irmãos, isso aqui é vida prática cristã. Nós precisamos de ser tratados. E o Senhor vai permitir essas situações em nossas vidas. Nossa, vocês me dão mais uns minutinhos para terminar aqui? Esses são alguns exemplos práticos na caminhada do cristão nesse processo de santificação. É importante ressaltar que os exemplos citados dizem respeito a fatos cotidianos e comuns a todos nós. A santificação é real, é progressiva e ocorre diariamente. O Espírito de Deus usa as mais diversas situações para ensinar e aperfeiçoar os seus amados. O homem, por si só, mesmo regenerado, não é capaz de produzir santificação. Falei várias vezes isso aqui. Existe um chamado e mesmo uma ordenança à santidade, mas só será possível quando patrocinada pela graça. Voltando ao texto base. Tendo, pois, ó amados, vamos ler junto? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quais são essas promessas que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? A promessa que ele está dizendo, nós lemos lá no começo aqui, eu serei o vosso pai e vós sereis os meus filhos e filhas. Olha a promessa que nós temos. Antes inimigos de Deus, agora filhos amados do Pai. Essa é a promessa. O cristão não deve se colocar em julgo desigual com os descrentes, pois são luz e trevas. Porque agora nós somos filhos, agora Deus vai trabalhar nesse processo aqui. Nós não podemos nos misturar. Olha o que está dizendo o texto aqui de 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, depois você pode ler lá. O cristão não deve se colocar em julgo desigual com os descrentes, pois são luz e eles trevas. O cristão é santuário do Deus vivo. Deus manda que eles se retirem do meio dos incrédulos, dos que praticam a iniquidade. Deus ordena que estejam separados e mais, nem sequer toquem nas coisas impuras, pois são filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. E esse texto aqui nos remete ao Salmo 1, né? Vocês se lembram? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então não é para você sair do mundo, mas não é para você se assentar com aqueles que maldizem, com aqueles que falam mal, que se prostituem, que mentem. Então nós precisamos de separar isso, meu irmão. R.C. Sproul disse, o Evangelho chama os homens ao arrependimento, à santidade e à piedade. Por causa disso, o mundo acha o Evangelho ofensivo. Deus requer santidade e Ele mesmo dá condição para a purificação dos seus filhos. O cristão de hoje não pode se conformar com os presentes séculos. Pelo contrário, deve fugir da aparência do mal. Não tomar forma do mundo diz respeito a não praticar as mesmas coisas que os incrédulos praticam. Pode ser cultural,
pode ser até moral, de acordo com gostos e costumes, mas se for contrário à vontade de Deus, não é para o regenerado. Todo mundo faz, todo mundo lê, todo mundo vê. É contrário à palavra de Deus, ofende a santidade de Deus, então não é para o cristão. Parafraseando Santo Agostinho, se pecado é o motivo da tristeza do cristão, então a santidade deve ser o motivo da alegria desse cristão. Santo sem santidades, santo, santidade, santificação e santificado só existe em Cristo. Não existe fora de Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A suficiência e a capacidade do cristão estão em Cristo. Vamos ler juntos João 17:17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a santificação nossa? É Cristo. Quem é a verdade? É Cristo. E é por meio da palavra que nós vamos ser santificados. Essa palavra sendo vida em nós. Cuidado, não há santificação para aqueles que não foram regenerados. Lembre-se, todo pecado é contra Deus. Então que o Senhor nos conduza em santidade. E me permito aqui, eu vou falar rapidamente aqui, eu quero 4 aplicações bem rápidas aqui, ó. Primeiro, como que a Trindade Santa permite que cooperemos para a santificação? Lendo as Escrituras, meditando na palavra de Deus. Tem crente hoje que não gosta de ler a palavra, meus irmãos. Aí, fica lá chorando. Vai para a palavra. Está sem dormir, de vez em tomar remédio, vai ler a palavra. Que é uma coisa boa para você dormir é a palavra de Deus. Você vai lendo, e você vai orando, e você dorme. Então, não toma calmante não, toma aqui, ó. Palavra de Deus, Escritura. Segundo, orando sem cessar. O cristão vive em oração. Lembra daquela frase do Spurgeon? Não consigo ficar mais do que 5 minutos em oração, mas não consigo ficar mais do que 5 minutos sem orar. É no trabalho, é no trânsito. Aonde você estiver, meu irmão, você pode estar orando. Terceiro, pratique a comunhão com os santos. É o que nós temos incentivado. Venha para a igreja. Participe dos cultos, participe das reuniões de oração, pequenos grupos. Isso ajuda você nessa caminhada, meu irmão. Você tem alguém ali que pode orar junto com você, que vai estar junto com você. Quarto, fale para os outros o que Cristo tem feito em sua vida. Mas eu não sei texto de cor. Não tem problema. Fala o que Cristo fez por você, quem você era, o miserável pecador e que agora você foi regenerado pela vida de Cristo. É isso, meus irmãos. Isso é santidade na prática. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine, que nós aprendamos a ouvir essa voz do Senhor. Vamos orar? Paizinho querido, nós estamos diante do Teu trono da graça porque nós somos carentes, Senhor, dessa revelação de que nós somos incapazes de produzir vida cristã, de produzir vida de santidade, Senhor. Se o Teu próprio Espírito não agir em nós. Então, Senhor, age nessa comunidade, age no meio da Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, anima, Senhor, para que nós possamos, nessa caminhada, depender totalmente do Senhor. Guarda-nos, Senhor, nos livra de todo mal e fortalece cada irmão aqui, Senhor, na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.